Olá, o Gente.com de hoje está começando e olha só que delícia, eu estou no quintal de uma das fotógrafas mais famosas do Brasil, que já expôs em vários países, Fernanda Magalhães. Prazer falar com você, Ah, Fernanda. o prazer é meu. Ela que há 20 anos, gente, ousou falar de um assunto que ainda era um estigma muito grande, que é o corpo da mulher gorda. E daí eu já começo perguntando, Fernanda, porque você diz que, você costuma dizer que rejeita a rejeição. Essa foi a sua ideia central que te conduziu desde o início? Essa frase até quem costuma falar bastante para mim, que fala essa frase sobre o meu trabalho é o curador Paulo Herkenhoff, né? E ele fala isso, que o meu trabalho rejeita a rejeição. Realmente sempre foi, a principal linha do trabalho é discutir esses padrões, essas normas sobre o corpo da mulher, né? Não só da mulher gorda, mas da mulher de uma forma geral, né? Que sempre está buscando atender um corpo, buscar um corpo que não existe, né? Que é um corpo impossível, porque na verdade o corpo proposto aí é um corpo que não existe, né? É um corpo perfeito e que Talvez até em alguns casos, mas com certeza vai durar por pouco tempo, mas então é as uma coisa mulheres, as extremamente modelos mais, efêmera, né? as modelos mais lindas, elas declaram isso, que elas também têm problemas, uma acho que tem Não gosta do. culote, a É, outra não sei o que lá, quer exatamente. dizer, existe todo um sistema que faz com que a mulher seja muito satisfeita com o seu corpo, né? E que isso também é uma questão de construção de discursos, de poder, né? O Foucault já fala aí, e que você fica buscando atender uma questão que não, você nunca vai chegar, então acaba interferindo nas nossas consumo, né? O excesso de consumo de roupas, de modelos, de cirurgias plásticas, tal, que poderiam te levar a este corpo perfeito, né? Então, gente, até para que o nosso público possa conhecer um pouco mais a Fernanda, na verdade, é uma grande pesquisadora, ela é professora aqui na UEL, fez mestrado, doutorado, enfim. Você usa, inclusive, autores interessantíssimos como referência para o seu trabalho, né? Fala um pouquinho sobre isso para gente. Para o meu trabalho sempre foi um trabalho prático, né, onde eu produzo um trabalho de arte, mas também bastante teórico. Então eu venho discutindo todas essas questões das políticas do corpo, Uma né? série. E eu faço várias séries de trabalhos que vêm discutindo e abordando essas questões. Então do corpo da mulher gorda, mas do corpo da mulher de uma forma geral, aí as outras diferenças, né? Então as questões das diversidades, das nossas diferenças, das questões até sexuais, ou mesmo das deficiências, né? Deficiência visual. Então, enfim, são questões que vão passar por, por uma questão de discutir exatamente isso, um padrão de um corpo que deve ser seguido, aquilo que a gente deve valorizar. Então, a aparência das coisas, a roupa que você deve usar, o cabelo que você tem que ter de chapinha, a blusa que tem que ser daquela marca, o carro que você tem que usar para. Quer dizer, te vendem uma ideia de que para você ser feliz, você precisa consumir todo um rol de produtos e formas de viver, né? Para você atender a um mercado, a uma demanda que seria uma demanda social, né? Em algum Então, momento da sua vida você se incomodou por ser gorda? isso na verdade sempre foi difícil, né? Quando eu era criança, as crianças brincavam comigo na rua, gorda baleia, saco de areia, toda aquela coisa. Então, assim, viver o preconceito, o que hoje a gente chama de bullying, né? Que na época não tinha nome, entendeu? Mas se as crianças correrem atrás de você, você ir na festinha e ninguém te tirar para dançar, todas essas questões são questões da violência, né? São violências diárias que elas são colocadas sobre esses corpos que não estão dentro de um padrão ali da menina bonitinha, que vai cumprir toda uma norma. Então, claro que eu sofri bastante, né? E fiz 1000 dietas, 1000 regimes, minha Ah, é? adolescência, assim. E quer dizer, a partir desse sofrimento mesmo com esse corpo, é que uma hora eu costumo falar que o trabalho explodiu, né? Então ele saiu como uma forma de um vômito, um colocar para fora coisas que me incomodavam e o que eu queria falar sobre, né? Porque eu acho que a maior violência é o silêncio. Né? E as Exatamente. mulheres gordas, elas se sentem incomodadas, elas são silenciadas, elas se silenciam, né? Então elas não vão ocupar o seu espaço, elas não vão nem mesmo se defender, em geral são abusadas, né? Vão acabar cumprindo papéis sociais no grupo, então sendo amiga legal,
a que ouve o outro, que é incompreensiva. Né? Então, muitas questões que é quase como se fossem retornos sociais, né? Que ela vai acabar cumprindo, exatamente porque ela não é uma pessoa que estaria cumprindo uma norma, entendeu? Então, ela vai cumprir outros papéis para ser aceita, né, nos grupos. Nós temos Isso é muito imagens, difícil. Fernanda, dos seus trabalhos, de exposições, gente, muito importantes que a Fernanda já fez. Cite aí pra gente só alguns países onde você já expôs Ah, e desse trabalho que você considera que foi o grande marco, assim, que projetou o seu trabalho. os trabalhos andaram bastante, eles foram Nova York, para Finlândia, né, em Helsinki, no México, várias cidades, Cidade do México, Monterrey, na Espanha, Barcelona, Madrid, as Ilhas Canárias. Então, Que assim, legal. tem bastante aqui na América Latina, várias cidades, Quito no Equador, Buenos Aires, Como é que é a Lima, receptividade? tal. Você sente que em algumas situações choca ou não? Como é que o público recebe isso? Até porque você resolveu não só trabalhar com o corpo da mulher gorda, mas o corpo nu. Quer dizer, tem Exatamente. mais enfim, um detalhe em tudo Que eu acho que isso. talvez seja a maior problemática, as pessoas têm muita dificuldade com o nu, né? A ideia do nu era assumir esse corpo como ele é e falar, eu sou assim e eu quero ocupar o meu lugar no mundo, né? Simplesmente como eu sou, né? Então, assim, a ideia do nu era esse, falar frontalmente, falar de peito aberto, se mostrar, né? Sem embelezamentos, nem, né, nenhum subterfúgio que te disfarce do que você é. Né? Porque eu acho que uma das coisas mais solicitadas das mulheres gordas é disfarçar. Né? O cabelo comprido para disfarçar o rosto gordo, a roupa que não é muito estampada, não sei o que lá, a listra não sei de que jeito que não pode. Então isso é uma coisa que me pegou muito, né? Mas aí pegou muito e você tenta fazer o contrário. Eu estou dizendo o contrário porque você falou da Claro. roupa lisa, do cabelo longo. Você faz o contrário de propósito ou porque você gosta? Não, porque a uma certa altura eu me libertei dessas Entendi. normas e falei, não, vou fazer aquilo que eu tenho Fazer o que eu vontade. gosto. Exatamente, né? Então, nessa hora exatamente é que eu fiz o trabalho. Falei, inclusive, falar sobre esse assunto tabu, né? Porque não se falava sobre mulheres gordas, a não ser para falar sobre regime e dietas. Verdade. Então, eu procurava em livros, revistas, ninguém falava sobre isso. Eu fiz pesquisas, entrevistei pessoas, as pessoas não queriam abordar isso. Porque o corpo da mulher gorda é considerado um corpo errado, que deve ser modificado. Né? Então, como se fosse um corpo em transição. Né? Um corpo que ele está assim, mas ele deverá ser modificado. Fora, né? Ou através de uma cirurgia, hoje através das cirurgias bariátricas, né? Então ele deve ser um corpo a ser modificado, né? Um corpo considerado doente cada vez mais. Então, assim, na hora que eu resolvi falar, eu falei, não, eu quero falar sobre esse assunto, sobre as mulheres gordas, né? E trazer essa discussão à tona. Né? Então foi o trabalho, ele tinha essa intenção de provocar uma reflexão, né, sobre esses padrões e normas sobre o corpo. Né? Então aí eu discuto desde questões, vamos supor, de formas. Por que falar que uma forma redonda ela é errada, se o círculo é uma forma perfeita? Né? Então a gente está falando de corpos que devem ser só longos, esguios, leves, rápidos, né? Isso tem um sentido. Fortes, novos. Que podem trabalhar, que têm potência, que não vão ficar doentes. Então tem muito, você começa a pesquisar, tem muito inclusive isso. Grandes empresas que acham que gastam muito com funcionários que vão ter problemas com os corpos. Então eles também vão buscar um funcionário que atenda a um corpo saudável. Né? Então isso são questões que são muito fortes porque elas estão em função só do capital, né? E não da pessoa ser feliz, né? Enfim. Tá certo. A gente estava rindo agora há pouco porque passou o cachorro aqui. Seu cachorro de estimação? Como que ele se chama? Jerry. Jerry. Ele então, sempre está nas entrevistas. A gente está no quintal, como eu disse há pouco, no quintal da Fernanda, um ambiente super gostoso. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. Antigamente eram só imagens. De campos distantes, de mata virgem. Hoje ganha fama pelo trabalho e pela cultura. Que nosso povo
se inspire e ame. Pois brilharás mil brilhos. Estrela da minha pátria, Paraná. Ilumina o meu caminho e sigamos juntos para o futuro. Alô? Por favor, me ajuda. O que tá acontecendo? Eles tomaram conta da minha casa, tô com medo. Mas eles quem? Liga pro 190. Tentei ligar pra e polícia, pede- bombeiro, mas tá tudo ocupado. Mas você tem que me dizer onde que você tá pra mim poder te ajudar, pô. Meu Deus, eles passaram pela porta. O que eu Ai, meu faço? Deus, o que eu posso Estão fazer? aqui dentro. São 3, Passa o 4, endereço. 5. Tem que chamar a polícia. Mas do calma, céu, manda calma. alguém O que pra que tá... Calma. Gente do céu, que nojo que eu tenho de Ah, rato. mas catar. Mas é filha da mãe mesmo. Sacanagem mesmo, né? Voltamos a conversar com Fernanda Magalhães, fotógrafa super simpática e talentosa que vive em Londrina. Aliás, você resolveu continuar vivendo em Londrina, né, Fernanda? É. Nessa chácara deliciosa, gente, às margens do Lago Igapó. É um lugar muito gostoso. É verdade, eu gosto de Londrina, minha família está aqui, eu sou bem enraizada, né? Trabalho na universidade, então realmente acabou sendo uma escolha. Primeiro um sentido da própria vida e aí depois uma escolha, porque a gente tem mesmo, eu tenho esse ateliê, né? Então, Vamos falar mais do seu trabalho para que eu possa mostrar outras fotos, outros Claro. momentos importantes. O que a gente percebe também é muita colaboração, muita gente entrando na sua onda, podemos dizer assim, e fotografando com você, participando desse trabalho, até nos atos em que você agora participa também, quer dizer, já tem algum tempo. Conta um pouco disso para a gente, que o trabalho da Fernanda ele foi ganhando novos contornos. Isso mesmo. Hoje eu assumi até uma questão da performance no trabalho. Exatamente. Né? Então, que o trabalho já tinha essas questões do meu corpo, sempre uma autorrepresentação, né? Eu partia sempre do meu próprio corpo, mas também eu fazia, então, no começo colagem, então eu trazia outros corpos para serem fotografados, porque eu percebi que eu estava falando da minha própria experiência, mas eu também estava falando das mulheres, de todos os outros corpos. Então eu comecei a trazer essas pessoas para essas ações e entender que a minha ação também era uma ação performática, né? Uma performance não só no momento, às vezes, de fotografar, mas também uma performance de vida. Então, às vezes, eu me sinto atuando quando eu estou dando uma aula, fazendo uma palestra, ou às vezes fazendo um projeto de pesquisa. Também entendo que isso tudo faz parte do trabalho. É um trabalho bastante político, né? Sem então, dúvida. eu vou discutir essas questões que eu acho que são bem pertinentes. E que aí são- entram vários temas, né? Exatamente, e que são questões éticas até, né? Então pensar as questões estéticas, né, do corpo, da forma tal, mas também questões da ética, né? Então pensar dessa forma da gente encarar o mundo, que também pode ser um pouco mais ecológica, um pouco mais ligada àquilo que a gente quer dizer, sem buscar realmente coisas outras para embelezar essa vida ou para achar que às vezes um consumo, uma coisa, vá nos fazer felizes, né? Então, eu também sou bastante ligada à natureza, então nesse sentido também eu trabalho bastante, eu penso nessas questões de uma ecologia até das imagens, assim, né? Então, eu também trabalho bastante com imagens descartadas, né? Às vezes do meu próprio acervo, coisas que eu já não usei, então que vão entrar em outras produções minhas, né? Então, é um trabalho que ele vai também se autorreferenciando muito, né, nesse sentido, entendeu? De discutir essa temática e também buscar formas de alguma forma estar coerente com esse nosso mundo hoje, né? Agora, Fernanda, conta para mim como é que foi para você se ver o seu corpo exposto para milhares de pessoas,
sem reservas, sem cortes, porque aí você se deu conta, tipo assim, é diferente a gente conviver todo dia com o nosso corpo e você ver o seu corpo estampado, o seu corpo de quantos quilos? 115 115 quilos, nua, enfim. Um Você corpo de consegue peso, né? descrever pra gente como é que foi para você a primeira experiência? Claro. Primeira experiência que eu fiz, o primeiro autorretrato nu, né, Isso. que eu fiz em 93, são 20 anos atrás, no Rio de Janeiro. Né, naquele ano que eu morei no Rio, na verdade, o trabalho surge ali. Ele surge da minha relação também com a cidade, uma cidade que cultua muito o verdade. corpo, onde ao mesmo tempo o corpo está muito nu, porque as pessoas vão à praia. Cultua, mas ao mesmo tempo é muito democrático, Exatamente, né? ao Isso mesmo tempo é bacana. muito democrático, É. ao mesmo tempo, há 20 anos atrás, no Rio, já tinha as pessoas que iam na praia malhar, então tinha aqueles aparelhos de abdominal, as pranchas. Então, assim, ao mesmo tempo um desfile de corpos lindos, ao mesmo tempo uma democracia total, né? Então, essas perspectivas com o corpo acabaram fazendo o trabalho surgir ali. Primeiro um autorretrato, chamou Autorretrato no Rio de Janeiro, que eu estou de roupa, e na sequência um autorretrato que foi o primeiro, chamado Autorretrato Nus no Rio de Janeiro. Né? Então eu faço umas primeiras fotos nua no quarto, né? Só eu, com a máquina pendurada no parapeito da janela, né? E essas primeiras fotos foram muito difíceis para eu ver. Então eu olhei, eu não gostei, eu achei ruim, então eu resolvi cortar, né? Então a coisa de começar a cortar, ela tem a ver com isso, que era a ideia de tirar aquilo que estava me incomodando. Entendi. Ao mesmo tempo, quando eu comecei a recortar, eu percebi que eu não queria jogar aquilo fora, que aquilo fazia parte, então acabou entrando nas colagens, né? Tanto a parte que eu tinha recortado, como o resto que eu iria jogar fora. Né? E esse primeiro autorretrato foi assim, né? Então eu fazia só no momento que eu estava sozinha no apartamento, com muita vergonha. Né? Então foi um embate até eu compreender o que eu mesma estava discutindo, né? Porque às vezes os trabalhos são muito intuitivos, né? Sim. Então esse primeiro ele foi um trabalho muito intuitivo assim. E aí por fim, quando eu acabei a série que eu levei, eu estava fazendo parte de um curso lá na UF, né, na Federal Fluminense com o Pedro Vasques, e eu levei então para ele, os colegas do curso verem, e a minha surpresa com as respostas, né, que ele achou incrível, achou que eu tinha que ir por ali e tal, e aí então eu me senti estimulada a partir para outros trabalhos de autorretratos, né, e aí quando eu voltei a Londrina, que eu trouxe esse material, eu recebi um convite para uma exposição. Então, quando eu vi realmente Então, e isso aqui, grande Fernanda, na porque parede... aqui o pessoal te conhece. É. Você nasceu, você foi menina aqui, Aham. enfim, a gente está no nosso quintal, digamos Claro. assim, né? Deve ter sido diferente. Assim, a reação dos trabalhos tem desde as pessoas que adoram. Meu trabalho é 880, as pessoas ou amam, elas detestam. Né? Então, assim, tem as pessoas que acham transgressor, que acham ousado, que acham, né, corajoso. As pessoas falam muito, como você é corajosa. Eu falo, não, na verdade, não é exatamente uma questão de coragem, né? Porque acho que às vezes corajoso é você enfrentar o preconceito calada, né? Era uma questão de vida, ou eu sucumbia àquilo, ou eu extravasava, né? Então eu resolvi extravasar e falar sobre, né? E agora tem muita gente que foi ali, então famílias, a mãe, falou, mas como que ela faz isso, se expõe nua, a mãe de uma amiga, né? Ou mulheres gordas que iam ali, tinham risos histéricos na exposição, gente que detesta porque fala que está se vendo no espelho, né? Então tem gente que já me relatou nesses anos, né? Que às vezes ia ver o trabalho, mas não conseguia olhar para ele de frente. Então, é um trabalho que desde o princípio mexeu com as pessoas. E isso, na verdade, foi o grande estímulo para eu Isso é muito interessante, exatamente, porque aí faz pensar, faz refletir. Claro. Se isso está me incomodando, opa, deixa eu ver o que é. Exatamente. Né? A gente fala, o importante no trabalho de arte é quando ele afeta o outro. Exato. Né? Então, é essa afetação, exatamente. Quer goste ou quer não goste, mas enfim, está causando uma reflexão, né, que era a intenção do trabalho, né, provocar uma reflexão sobre a questão do corpo, né, e o que é o corpo bonito, o que é o belo, né, um corpo padrão, qual que é a questão da beleza, como são as questões da sexualidade, né, então uma mulher gorda não tem sexualidade, né,
entendeu? Não tem desejo, não existe um desejo para com esse corpo. Né? Então, pela minha experiência, obviamente que eu sabia que tinha, mas era um desejo em geral escondido, né? Que as pessoas não assumem, entendeu? Nem um achar bonito, nem um desejo por aquele corpo, porque existe todo um preconceito. Então, na frente dos amigos, não assume o corpo. Né? Então, essas questões que me provocavam realmente a falar sobre. E ver a reação das pessoas sempre foi uma coisa que me estimulou muito, sabe? A perceber que isso realmente... Então, assim, por exemplo, uma vez eu fiz uma exposição em São João em Tiradentes, em Minas, a mulher do buffet que serviu, ela era bem gorda, assim, e tinha umas filhas gordas, adolescentes. No final da abertura, ela veio falar comigo, ela falou, eu queria te dizer que eu olhei muito o seu trabalho desde a montagem, que ela foi lá preparar o buffet. Ela falou, mudou a minha vida. Ela falou, Sério? mudou a minha vida, porque eu vou trazer as minhas filhas, que elas também são gordas, porque eu pensei que eu posso ir à praia por um biquíni, eu não vou à piscina nunca, ela falou. Sério? Mas eu vou, agora A eu partir vou de e vou agora. chamar minhas filhas. Aí eu estava lá num festival, então eu estava dando uma oficina. Eu falei, se você quiser que elas me procurem, eu vou estar aí e tal. Aí então as filhas foram na exposição e foram falar comigo. Então eu acho esse um retorno maravilhoso, sabe? Libertador, né? Retorno como esses, quer dizer, pessoas que a partir do trabalho se sentiram livres para viver a vida, né? Para ter um namorado, para sair, por uma roupa, se achar gostosa, enfim, né? Coisas vida. normais da vida, né? E que muitas vezes são tolhidas. Em Paris eu também vi uma reação. Então eu vou pedir para você contar a reação de Paris daqui a pouquinho, tá bom. sem querer te atrapalhar. A Claro. gente faz mais um intervalo. Fernanda ainda tem ótimas histórias para contar. A gente já volta. A gente não sabe qual vai ser o aparelho de som do futuro, mas sabe que a Copel vai estar lá. E com um investimento recorde de 4 bilhões em obras, a Copel leva mais energia e fibra ótica para todos os municípios do Paraná. O primeiro estado 100% digital do Brasil. Governo do Estado. Copel. Pura energia. Uma campanha educativa do governo do Paraná e Detran, movido pela vida. Então, em Paris, na abertura da exposição lá, teve um casal, teve várias cenas assim que a gente ouviu, e até os meus amigos que estavam perto da entrada, então depois vieram me contar, né? E um casal que chegou na entrada, eu estava na primeira sala do terceiro andar, então a exposição tinha 4 salas, as 2 primeiras eram do meu trabalho. E um casal então veio do lado de lá da ala de lá, e quando eles chegaram na minha ala, o cara quis entrar na exposição e a mulher dele ficou muito nervosa, assim, não quis. Ela falou, se vou, não vou entrar e ver esse trabalho, sabe? Ficou muito nervosa, saiu, desceu as escadas. Então assim, a gente achou muito forte, porque na realidade em Paris existe uma questão muito forte, né, na França, que as pessoas são muito magras, eles têm toda uma relação com a comida, de comer pouco, né?
E os espaços são muito pequenos, então eles têm essa discussão muito forte lá na França, que eles têm programas na televisão que discutem a questão da A mulher gorda. refeição é um ritual, né? É. Vem aquelas pequenas porções em Exatamente. etapas, a entrada, depois o prato quente, né? E é tudo pequeno, as cadeiras são É. pequenas, os lugares são pequenos, Os as pessoas, restaurantes, tudo pequenininho. Então eles têm essa questão forte lá, né? Então, e tanto que eu achei assim, a exposição, eles me deram realmente uma sala de muita visibilidade. Ela era na entrada da exposição, sabe? Então, uma ala grande com os meus trabalhos, 22 trabalhos que estavam ali na MEP. Então, assim, eu achei que realmente essa era uma questão ali que mexia com as pessoas e de fato, né? Então, muitas entrevistas, né? E aí depois você fala pra gente sobre o livro que você acabou também o livro editando um livro com um pouco dessa história toda. Isso, em 2010 eu publiquei esse livro, que é minha tese de doutorado, né? Corpo e Reconstrução, que também é uma série que eu vou falar sobre esse corpo, aí a construção de corpos coletivos, então eu convido o outro para participar. É que eu estou discutindo as questões da diversidade, né, as questões do corpo, esse corpo excluído. Então ali no doutorado eu fiz toda uma pesquisa e convido pessoas para participar desse trabalho, né? O trabalho chama Corpo, Reconstrução, Ação, Ritual, Performance. Então são performances coletivas onde a gente constrói um corpo coletivo a partir dos vários fragmentos. Então a ideia é assim, é uma busca por uma transcendência a partir da arte, né? Então você participa daquela ação como um ritual, é como um ritual de passagem na construção de um trabalho. Então realmente as pessoas participam da construção do trabalho, né? Agora, Fernanda, a gente pode traduzir, levar um pouco disso, dessa experiência que você teve, desse romper seu com uma situação que no início te incomodava e você resolveu enfrentá-la da forma mais viva possível. Esta sou eu vou ocupar meu lugar no mundo assim. A gente pode levar isso para vários outros tipos de discriminação, situações de minorias, enfim, isso cabe em várias outras situações. Sim, com certeza. Na realidade, assim, como eu falei, aí sair do corpo meu para da mulher pensando já nas diversidades e nas diferenças. Então, é pensar, na verdade, muito mais as exclusões. Né, aquilo que está fora do padrão, fora da norma, que é excluído, que as pessoas não gostam, que elas reagem, que elas têm até de certa forma uma repulsa, né, aquele corpo que às vezes é o diferente. Né, então é exatamente esse pensamento. Ou aquela ideia que é exatamente, diferente. Então assim, quando eu saio do meu corpo para o corpo da mulher, então eu vou pensar nas questões do feminismo, depois as questões de gênero, e hoje, mais atualmente, me interessam muito as questões das teorias queer, né, que vão tratar exatamente desse corpo, que é o corpo que é o discriminado, que é o corpo que está fora, que é o corpo que a Judith Butler, que é uma grande estudiosa, feminista, que fala sobre as teorias queer, gênero, e queer ela vai falar, quer dizer, é o corpo que ele é o invisível, ele não está nem sendo citado. Né? Então, assim, não é jamais o corpo que já discute, por exemplo, a questão dos negros. Hoje já é uma questão de visibilidade. Né? Até as questões dos gays, né? Também é uma questão hoje de visibilidade, já se colocou. Mas é aqueles corpos que a gente nem vê, que eles estão escondidos. Né? Então, eu falo, eu me sinto muito queer, assim, nesse sentido. Porque as mulheres gordas, elas estão escondidas, às vezes escondidas dentro de casa. Quando você vê reuniões de cirurgias bariátricas, que as mulheres saem, ali você percebe que muitas mulheres não saem nunca de suas casas. Bom, eu vou te fazer então uma última pergunta. Eu não gosto muito de usar essa palavra que eu vou usar, mas não estou encontrando outra agora, que é a questão de ser feliz assim, porque ser feliz é muito relativo, a gente pode ver de várias formas, mas você, de certa forma, a impressão que passa com tudo isso que você falou é que você se libertou depois disso. Você acha que você se encontrou seu caminho, ficou melhor? Eu acho assim, que assumir aquilo que você é plenamente, eu costumo dizer, as pessoas me perguntam, você é feliz? Eu falo, bom, como todo mundo, uns dias feliz, outros dias triste. Eu diria que hoje eu sou plena. Né? Então, claro que a gente paga um preço por assumir e escolher, fazer essas opções de transgressão. Né? Então, não é simples esse caminho. Mas é um caminho que me deixa plena, porque eu sou o que eu sou e assumo isso. Então, a vida fica com mais sentido quando eu não tenho que disfarçar o que eu sou.
Então, na verdade, essa é a minha maior questão, quer dizer, você assumir o que você é, com todas as diferenças, e viver a vida, né, simplesmente. Então, eu acho que mais plenamente, realmente, eu acho que hoje eu vivo com mais plenitude, né, entendeu? Então, né? Perfeito. Ótimo. Fernanda, foi um prazer enorme falar o com prazer você. foi meu, Conversamos Mira. aqui com a fotógrafa Fernanda Magalhães e espero ter a oportunidade de voltar para a gente conversar mais. Muito obrigada, eu agradeço a sua visita. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.